Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, querido professor de escola bíblica. Que bom que você está neste canal para se aperfeiçoar e aperfeiçoar a sua aula, para que nós venhamos ensinar a palavra de Deus cada vez com mais eficiência, alcançando os corações para que possam edificar as suas vidas na rocha sólida que é Jesus. E nós, da editora Kalel, somos muito felizes por você ter escolhido o nosso material para esse próximo trimestre. Nesse trimestre que nós estaremos falando sobre um novo tempo para a família. A escolha desse tema foi justamente devido à realidade que a pandemia trouxe para os nossos dias. Nós temos visto aí um aumento significativo em entradas para divórcio com os advogados, no aconselhamento pastoral, aumentou significativamente, o número de famílias pedindo socorro para o casamento, na educação dos filhos, e nós vimos a necessidade de finalizarmos esse ano de 2020, que é um ano que está aí muito atípico, mas nós falarmos sobre família e também o subtópico aqui é aprendendo com as famílias da Bíblia. Então, ao longo desse trimestre, nós estaremos aqui semanalmente falando de uma família da Bíblia e trazendo os princípios e valores do reino para a nossa vida. E temos muito que aprender. Hoje, a nossa lição é a lição, então, número 1. Nós falaremos a respeito da família de Zaqueu, escolhendo a base certa para edificar o lar. O texto que nós temos como o texto-chave é Provérbios 24, 3 e 4. Com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ela se firma, pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Nós vamos ver justamente isso. Zaqueu, ele reflete sobre a sua vida e ele usa a sabedoria e o conhecimento que ele já tinha para escolher Jesus, escolher a base certa para edificar o lar. Tem ali toda a sabedoria diária, onde você, professor, sempre deve incentivar durante a semana, de segunda a sábado, ou se a escola dominical aí na sua congregação é em outro dia, mas que cada dia seja lido os textos complementares, porque eles vão trazer mais luz a respeito da temática que vai ser tratada na lição. O texto que nós temos é a leitura bíblica oficial, ela está lá em Lucas 19, do verso 1 ao 10, nós não vamos ler aqui, mas é uma leitura que sempre é válida fazer em classe também, para que os irmãos, principalmente aqueles que não leram em casa, possam assimilar o contexto. E a introdução, nós vamos falar da importância, principalmente na introdução, nós vamos falar da importância de cada um, seja pai, seja mãe, seja filhos, cada um ver a necessidade de mudanças que existe em si. A necessidade que cada um precisa fazer para que venha trazer resultados positivos para a sua família. Na nossa introdução, nós destacamos ali a questão principalmente dessas manifestações virtuais em redes sociais, porque a internet deu voz e vez para todos. E as pessoas estão direto reivindicando alguma coisa nas redes sociais. O governo deveria fazer isso, os professores devem fazer isso, as igrejas devem fazer isso. Então, assim, sempre reivindicando algumas coisas e parece que todos querem mudar no mundo, mas poucos querem mudar a si mesmo. E na introdução é importante você, professor, enfatizar isso. Cada um precisa se ver como resposta para a melhoria e edificação do seu lar. A gente também gosta, de terceirizar responsabilidades. Isso desde quando o pecado entrou, a culpa sempre é do outro e é ele que tem que fazer alguma coisa. Desde que o pecado entrou na humanidade, foi assim. E na nossa sociedade também. As pessoas olham para um problema e dizem, alguém tem que fazer alguma coisa, o fulano tem que fazer alguma coisa, o prefeito, o governador, o presidente tem que fazer alguma coisa, sendo que muitas vezes a pessoa que está aqui, ela não está fazendo alguma coisa. E na família é assim também.
Nós olhamos e enxergamos problemas na família e muitas vezes o marido aponta para a esposa, você tem que fazer alguma coisa, olha como é que estão esses filhos. O esposo olha para o marido, você que tem que fazer alguma coisa, a culpa é tua por causa disso, disso, disso. Muitas vezes enfrenta um problema na educação dos filhos, um problema financeiro, um problema no relacionamento e sempre espera-se que o outro tome um posicionamento. Então, a introdução, ela vai trazer justamente essa ideia e você, professor, precisa levar os seus ouvintes, os seus alunos a entenderem a mudança que eu quero começa em mim, tá bom? E é claro, como nós estamos falando da família de Zaqueu, a gente precisa entender o contexto aonde Zaqueu está inserido. Então, todo o tópico 1 vai dizer da vida de Zaqueu. O tópico 1 é assim, Zaqueu, o chefe dos publicanos. E é claro que o 1.1 vai então trazer uma luz sobre o que seriam esses publicanos. E algumas coisas é importante aqui, você professor, enfatizar. Primeiro, sabemos que publicanos são aqueles cobradores de impostos, eram judeus, mas eles trabalhavam para o Império Romano. Então você imagine 2000 anos atrás, os romanos mantendo o domínio sobre toda aquela região em torno do mar Mediterrâneo, e ali, nas principais cidades dos judeus, nas principais regiões, também acontecia isso. Mas eles cobravam os impostos. E o que eles faziam? Eles selecionavam judeus para trabalharem para eles, que eram os publicanos. Então sempre existiu um preconceito muito grande com os publicanos, porque eram vistos como traidores. Essa palavra precisa ficar bem clara. Os publicanos, eles eram vistos como traidores. Pessoas que traíam o próprio povo judeu para trabalhar para o Império Romano. E comumente acontecia desses publicanos, eles também extorquirem, abusarem dos impostos, ficavam às vezes com uma parte para si, a cota estabelecida pelo Império Romano eles tinham que dar e muitas coisas erradas aconteciam nesse sentido. Então, publicano, figura odiada porque eram vistos como traidores. Interessante observar que geralmente, isso todos os historiadores confirmam, geralmente com o publicano ficava sempre soldados romanos, 1 ou 2 soldados romanos ali na guarita, onde ele cobrava os impostos, justamente porque se dependesse só do povo, eles linchavam, eles matavam os publicanos, porque eles de fato eram odiados e o rótulo sobre eles era, no mínimo, de pecadores. Eles eram considerados extremamente pecadores e entendiam que eram odiados por Deus, que os publicanos eram odiados por Deus. E o 1.2 vai falar um pouco mais especificamente do Zaqueu, que também era publicano, mas ele tinha um grau a mais, porque ele era já chefe dos publicanos. Então, ele coordenava um grupo de publicanos e o texto vai nos dizer a localidade, ali na região de Jericó, porque ele encontra Jesus ali na cidade de Jericó. Jericó é uma cidade também que poucas vezes Jesus vai lá. Alguns historiadores chegam a dizer que Jesus foi apenas uma vez, outros defendem 2, até 3 ou 4 vezes. Mas sabemos que Jesus foi pouco naquela cidade. Os registros que nós temos é esse encontro com Zaqueu e o registro com o cego, conhecido como o cego Bartimeu, o filho de Timeu. E se Jesus foi pouco naquela cidade, é considerado uma das cidades mais baixas do mundo e também uma das cidades mais antigas do mundo, e nós conhecemos todo aquele contexto de Josué em Jericó, lá atrás, depois da partida de Moisés, quando o povo entra na Terra Prometida, maldições lançadas sobre Jericó, por isso os historiadores chegam a dizer que existiu 2, 3, alguns defendem também até 4 Jericós, mas enfim, isso fica para uma outra oportunidade nós falarmos. O que é importante é a gente ressaltar isso. Poucas vezes Jesus foi nessa cidade durante o seu ministério. Consequentemente, Zaqueu entendeu ali que era uma oportunidade única de ver Jesus. E o 1.3 vai falar mais ou menos também dessa vida diária de um publicano, no sentido de quando alguém escolhe ser publicano, trabalhar contra os judeus a favor do Império Romano, como nós falamos, vai ser rotulado de pecador, vai ser repudiado, vai ser odiado, mas agora você imagine no dia a dia.
o dilema que vivia Zaqueu, porque um publicano ele não tinha liberdade para entrar numa sinagoga, ele seria expulso, ele não poderia circular na rua normalmente como uma pessoa, nem ele nem os seus familiares. Então, assim, uma pessoa que escolhesse a profissão de publicano, e isso precisa ficar bem claro, ele era extremamente odiado, mas não afetaria só a si mesmo, afetaria toda a sua família. E vários historiadores também evidenciam que muitas vezes a própria família virava as costas para um cidadão, para um homem que escolhesse ser publicano. Era normal pais abandonarem, pais repudiarem um filho que escolhesse ser publicano. Ou muitas vezes um irmão, um tio, os parentes repudiavam, abandonavam. Isso na cultura judia, que é uma cultura muito familiar, essa ligação entre irmãos, entre primos é muito forte, era de fato uma escolha para isolamento. Ele estava escolhendo a morte social, podemos assim dizer. Então todo esse contexto é muito importante para que nós venhamos entender quem era Zaqueu, a sua profissão, como isso interferia na sua vida. E é claro, a proposta da lição, como o título vai dizer, né, escolhendo a base certa para edificar o lar, nós vamos começar então a entender as escolhas que Zaqueu fez, aonde ele deveria embasar a sua vida, e a gente também começa a perceber, e isso precisa ficar bem claro para os alunos, que o dinheiro tinha um peso muito forte no coração de Zaqueu. Você, professor, ao falar desse ponto 1, falando ali do Zaqueu, chefe dos publicanos, e apresentar esse contexto, é importante, quem sabe, você também falar a respeito de sentimentos de rejeição, né? Para que as pessoas se identifiquem com Zaqueu e entendam o que ele passava, no sentido de eles poderem entender, né, as situações de rejeição que muitas vezes tem, como isso dilacera a alma, o impacto que isso traz para uma família, rejeição e convivência familiar. Eu acho que é um ponto também importante para você abordar nesse primeiro tópico. E claro, aqui depois você vai encontrar aplicando o texto. No aplicando o texto ficou assim: quando olharmos para a vida de um publicano, o interesse de Jesus por ele, compreendemos o quão misericordioso é o nosso Deus. Ele se interessa por todo tipo de pessoas, inclusive aqueles que são os mais rejeitadas. Ou seja, a ideia aqui é mostrar que, independente de escolhas erradas que uma pessoa fez, Deus continua sendo amoroso, amando aquela pessoa e tendo misericórdia sobre ela. Na verdade, Deus escolhe gente que nós jamais escolheríamos. E isso é importante, porque tem famílias que, de fato, olham para a sua situação e não vê mais esperança. Muitas vezes estão mergulhados num nível de pecado, com atitudes erradas e viram, né, as costas justamente para a fé, achando que jamais serão recebidos por Deus. E como nós vamos ver aqui, o olhar de Deus continua sendo um olhar de amor e misericórdia, tentando resgatar essas vidas e suas famílias. O ponto 2 vai falar justamente do interesse de Zaqueu por Jesus, porque você imagine só a cena. Jesus ele estava no auge do seu ministério e se espalhou as notícias, pelo menos as principais, que ele havia curado um leproso, levantado o paralítico, aberto os olhos do cego. É bem provável que também os milagres de multiplicação de pão, multiplicação de peixe, a maneira dele ensinar, isso espalhou por todas as regiões de Israel. Então, quando nós olhamos para o texto, as notícias que chegaram em Jericó trouxeram ao coração de Zaqueu esse desejo por conhecer Jesus. E o 2.1 diz assim: muito além de uma curiosidade, porque é claro, como todas as pessoas, e o texto vai dizer que tinha uma multidão querendo ver Jesus, Zaqueu, e vai ser manifesto principalmente no diálogo que ele vai ter com Jesus, ele tinha carências na sua alma. Porque, como nós falamos, ele escolheu alguns caminhos para seguir, algumas estradas para percorrer, e isso trouxe vazio existencial para ele. Então, esse interesse por Jesus era muito além de uma curiosidade. E nós sabemos que ele era um homem de pequena estatura, né? Era um homem que
ou era anão, ou de fato teve algum problema no seu desenvolvimento, mas ele não conseguia ver Jesus devido à grande multidão que estava em torno de Jesus, e nós sabemos que ele decide subir num sicômoro, subir numa figueira brava, como algumas traduções vão dizer. E o 2.2 vai falar então dessa recompensa pelo esforço, porque ele está em cima de uma árvore, olhando por onde Jesus passava, e de repente Jesus chega embaixo da onde ele estava, chama-o pelo nome e diz que deseja ficar em sua casa. Enfim, aqui você enfatiza a importância de nós empreendermos um esforço para que alguma coisa diferente aconteça na nossa vida e na nossa casa, como foi o caso de Zaqueu. E Zaqueu, e é importante nesse ponto você enfatizar também, ele corria sérios riscos. Como eu falei, nós estamos aqui contando a história de um publicano. Agora, você já parou para imaginar? Um publicano, ele sempre protegido por um soldado romano, de repente, o baixinho Zaqueu, ele está agora no meio da multidão procurando por Jesus. Ou seja, corria o risco de ser linchado, de ser agredido, fisicamente falando. E eu destaquei, eu quero aqui enfatizar isso para vocês, aqui ainda dentro do 2.2, precisamos entender que as transformações que carecemos em nossa vida familiar começam também com o esforço da nossa parte. Ou seja, aqui, professor, é importante você fazer algumas perguntas, a respeito de quais as transformações que você entende que precisa acontecer em sua casa e quais os primeiros passos que você precisa dar para que essas transformações aconteçam. Ou seja, a gente sabe que são muitas pessoas que procuram Cristo por causa de uma situação problemática que eles estão vivendo. Isso é errado? Não é errado. Se a gente olhar para a própria Bíblia, nós vamos ver muitas pessoas que procuraram Jesus por causa de um interesse. Alguma coisa estava acontecendo na sua casa, na sua família, alguma dor, seja uma mulher que está com fluxo de sangue e vai procurar Jesus porque ela crê que pode ser curada, seja a mulher cirofenícia que vai atrás de Jesus justamente porque a sua filha estava endemoniada e precisava ver liberta, seja como nós vamos ver um Jairo, que a sua filha está ali morta, ou quando ele vai até Jesus, ela está doente para a morte, ele vai até Jesus porque precisa de um milagre. E nós sabemos que nos nossos dias hoje é comum as pessoas procurarem a igreja por causa de uma dificuldade, um problema, é um divórcio, é uma doença na família, é um filho rebelde, é um filho nas drogas, é uma tragédia que aconteceu. Então procuram a igreja e lá Jesus ouve, Jesus responde, Jesus atende. E são, como eu falei, muitas pessoas que procuram o Senhor por causa disso. O que isso evidencia? Pessoas que perceberam, detectaram que alguma coisa está errada e vão atrás de Jesus. E claro, esse é o momento onde você, professor, mostra para os seus alunos que todas as famílias também têm suas necessidades de melhoria. Famílias perfeitas não existem e é preciso cada um nesses pontos identificarem em qual situação, seja no casamento, seja nos relacionamentos com os filhos, qual é a situação que precisa de um esforço, aonde precisa se empreender alguma atividade para que a solução aconteça. Eu também sublinhei aqui na minha lição, a última frase aqui da página 7, é preciso se mover na direção de quem pode nos ajudar. E aqui você, professor, pode fazer algumas perguntas, quando a necessidade chega, quando a tragédia acontece, aonde você busca os seus recursos? Aonde você busca a ajuda? Primeiro, tem que buscar, exige um esforço. Segundo, em quem? Com quem? Porque muitas pessoas procuram ajudas em lugares e em pessoas que não podem fazer nada. Mas Jesus, ele pode, porque como é a nossa proposta da lição, Jesus é a base certa. Depois, o 2.3 vai falar então justamente dessa procura de Zaqueu por uma base sólida. A gente percebe que Zaqueu, principalmente depois no diálogo com Jesus, porque Jesus vai para a casa de Zaqueu, a gente percebe que Zaqueu ele não estava contente com as escolhas que ele fez, quais as bases que ele tinha escolhido para edificar a sua vida e a sua família. Nós vamos
perceber um desejo de Zaqueu por mudanças radicais, a ponto dele que, como o texto vai dizer, era rico, e eu acredito, por escolher essa profissão, sabendo de tantos fatores negativos que vinha junto, escolher essa profissão sim, por ganância, porque queria enriquecer e chegou até o nível de se tornar o chefe dos publicanos, mas quando ele estava, quem sabe, financeiramente olhando, no momento mais ápice da sua vida, ele olha quantos vazios, quantas perdas sociais, quanto aquilo havia comprometido a sua vida e a sua família, ele entendeu que não valia a pena, a ponto de, no diálogo com Jesus, ele dizer, eu dou metade de tudo que eu tenho. Olha só, eu dou metade de tudo que eu tenho aos pobres. E naquilo que eu defraudei alguém, 4 vezes mais vou restituir. Aqui você precisa falar do que acontece quando nós trazemos Jesus para dentro de um lar. E essas mudanças começaram a acontecer na mente, na família de Zaqueu, a ponto dele perceber que toda aquela base de ganância, onde ele construiu a sua vida, realmente era falível, era desestruturada, não era aquilo que ele procurava. Mas agora, ao conhecer Jesus, ele entendeu a importância de colocar uma base certa. A última parte ali, eu destaquei, não existe outro alicerce sólido que mantenha uma casa de pé quando vem as tempestades, somente Cristo e os seus ensinamentos. Ou seja, a base é Jesus e isso precisa ficar bem claro. Também, aqui, eu acho que é importante você, professor, trazer para os seus alunos algo que eles possam refletir sobre as escolhas que hoje as pessoas fazem nos nossos dias. Quais são as bases que as pessoas escolhem para edificar as suas vidas? Isso é importante refletir, porque a grande maioria das pessoas hoje continuam fazendo escolhas muito parecidas com a do Zaqueu. Ou seja, a base é o financeiro, a base é o dinheiro. Pessoas projetam a sua vida e escolhem os caminhos para a sua vida baseado no cifrão. E, consequentemente, isso afeta todas as outras áreas do casamento, do relacionamento com os filhos, o relacionamento com Deus e assim por diante. Mas jogue essa pergunta para os seus alunos, para os seus ouvintes, né? Sobre essas bases, porque o dinheiro, o poder e a fama continuam sendo a busca de muitas pessoas. E isso traz sérios comprometimentos para uma vida plena, que é o que o Senhor tem para nós. Ali na parte aplicando o texto, eu coloquei assim, com frequência precisamos avaliar a nossa vida e família a fim de ver se estamos embasados em Jesus e nos seus mandamentos. Se não estivermos edificados em Cristo, jamais desfrutaremos da plenitude dos projetos celestiais para um lar. Aqui é muito importante, mas muito importante, você, professor, destacar essa palavra, avaliar. Porque nos nossos dias, principalmente, nós vivemos uma vida tão ativista, mas tão corrida, aonde as pessoas elas não param para avaliar. Entra dia, entra semana, sai semana, entra ano e sai ano, e as pessoas não tiram um momento, ou quem sabe, mensal, nem semanal, para avaliar como é que está o casamento. Poxa, o meu casamento está melhor ou pior do que o ano passado? A minha vida espiritual está melhor ou pior do que há 2 anos atrás? As pessoas não. Elas vão vivendo a vida e só param, na verdade, para pensar quando a vida está uma desgraça, quando estão no fundo do poço, quando daí tudo deu errado, daí que elas começam a parar para avaliar. Então, nesse ponto, fala do ativismo de hoje e a falta de reflexão, a falta das pessoas avaliarem a sua família e a sua vida, que é um exercício extremamente importante. É por isso até que o Senhor nos deu o dia do descanso, né? Antigamente sábado, hoje nós fazemos no domingo o dia do Senhor, mas a importância de parar, refletir, estar em família, orar, buscar a direção de Deus. Quando a nossa vida está presa no ativismo, o fracasso é garantido, porque se não tem avaliação, não vai ter detecção do problema. Vidas de aparência, essas vidas sem a base certa e sem
a estrutura certa. E depois nós vamos ver o ponto 3 da nossa lição, Jesus, a base certa para edificar um lar. O 3.1 vai dizer, retire os alicerces apodrecidos. E aqui você vai enfatizar a mudança que acontece então ali na mente, no coração de Zaqueu, né? Porque como eu citei, ele não estaria mais preso ao dinheiro. E é fantástico porque agora ele demonstra uma liberdade, que antes ele não tinha uma liberdade a ponto de dar metade dos seus bens aos pobres. E quando eu enfatizo esse ponto, retire os alicerces apodrecidos, é porque toda família tem alguma coisa que precisa ser retirado, alguma coisa que precisa ser substituído. Seja no relacionamento, seja em palavras, seja numa tradição familiar, ou seja num hábito familiar, tem coisas ali que precisa ser retirado. E é claro, eu enfatizei aqui que quando nós permitimos a palavra de Deus entre na nossa vida, ou seja, nós conseguimos enxergar o quão enganoso era o nosso coração. Aqui, professor, você enfatiza a importância dessa palavra de Deus, a luz que ilumina a nossa vida e, consequentemente, mostra a sujeira. Porque a palavra de Deus, ela é esse espelho, onde as pessoas podem olhar e detectar o que está errado. Ou seja, nesse ponto, professor, quem sabe você pode até levar um espelho, né, para a sua aula e falar de que o espelho todos nós temos em casa e ele é muito útil porque a gente não sai de casa, não vem para a igreja, nem para uma escola bíblica, sem a gente olhar no espelho, a gente corrigir aquilo que precisa ser corrigido, pentear o cabelo, escovar os dentes, ver se está tudo bem, se a roupa, né, está ajustada, porque se tem alguma coisa que o espelho mostrou que está errado, eu vou corrigir. A palavra de Deus é o espelho da nossa alma, consequentemente, o espelho da nossa família, porque quem projetou a família foi o nosso Deus. E quando nós olhamos as instruções de Deus para a família baseada na Escritura Sagrada, a gente tem um parâmetro. E ali é o espelho, onde eu olho para os ensinos do Senhor e comparo a realidade que eu estou vivendo da minha família. Consequentemente, eu vou detectar, poxa, esse palavreado continua na minha família. Xingamento, ofensa. A palavra de Deus diz que os nossos lábios devem ser usados para edificação e glorificação. Já detectei algo que precisa ser tirado. Então, fala para as famílias evidenciarem isso, escreverem isso e lutarem para que isso seja afastado. Antes na minha casa as pessoas fumavam, as pessoas bebiam e a palavra de Deus fala sobre essa liberdade, sobre não estar preso nos vícios. Eu já sei o que precisa ser tirado. Na minha família, a gente tem ainda idolatria e a palavra de Deus fala desse pecado da idolatria. Vou retirar. A palavra de Deus fala da maneira que o marido deve tratar a esposa, como Cristo que amou a igreja. Eu estou sendo meio bruto com a minha esposa. Ou seja, a palavra de Deus precisa aqui ela ter um lugar central, no sentido de evidenciar quais as bases apodrecidas que precisam sair de uma família. Então, no 3.1 é o momento de você, professor, fazer isso. E é claro, a gente vai ver o 3.2, aceite a nova vida em Deus. O diálogo que Jesus vai ter com Zaqueu é um diálogo fantástico, porque nós vamos ver inicialmente a própria multidão escandalizada com a escolha de Jesus de ter ficado na casa de Zaqueu. Imagine, né? Uma multidão em Jericó, todas as pessoas querendo, quem sabe, receber Jesus na sua casa. Bem provável, tinha ali os religiosos, os fariseus, saduceus, escribas, que se consideravam os melhores de todos, porque eram pessoas que procuravam seguir todas as leis e todo mundo entendia que eles eram os bambambãs e os amados por Deus. De repente, o Senhor Jesus está lá na cidade de Jericó e ele escolhe a casa de um publicano. Ninguém entrava na casa de um publicano. E essa não era a primeira vez que Jesus entrava na casa de um publicano, né? Lembrando que no chamado dos discípulos, quando ele escolhe Mateus, Levi, né, para estar o seguindo, depois que ele escolhe, Levi leva Jesus para a sua casa e eles fazem uma festa. E lá também recebe as críticas, né, dos religiosos, dizendo, ele come e bebe com os pecadores, né? Esse era o nosso Jesus.
E aqui ele escolhe a casa de Zaqueu. Interessante que a reação do povo, o texto vai dizer, o povo se escandaliza quando Jesus escolhe. E daí vem algo fantástico, porque quando Zaqueu evidencia o desejo de mudança e as mudanças que estavam acontecendo nele, uma frase que precisa ser destacada é justamente o que o Senhor Jesus vai dizer. Hoje a salvação entrou nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Abraão, o pai da fé. Todo judeu tem esse desejo de ser reconhecido como um filho de Abraão, alguém que pertence ao povo de Deus, consequentemente, é herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. E parece que Zaqueu ele não tinha mais esse sentimento, porque a sua maneira de viver e os rótulos que as pessoas colocaram sobre si anularam qualquer, digamos, vida espiritual que havia em si. E Jesus, naquele dia, traz à tona de novo isso e restabelece esse significado no coração de Zaqueu. E é claro, eu enfatizei que nós precisamos aqui desenvolver bem a nossa identidade de filhos de Deus. Aqui, professor, é muito importante de você destacar isso, porque a própria palavra vai nos dizer e mostrar Jesus como esse irmão mais velho que fez aquilo que nós não podíamos fazer, pagou o preço e nos trouxe novamente para a família de Deus. E nós somos filhos de Deus. Consequentemente, é um grande privilégio, mas vem com grandes responsabilidades. Precisamos nos comportar como os filhos de Deus. Traga isso de uma maneira bem destacada, no sentido de fazer que quando um homem ele tem bem resolvido a sua identidade em Deus, ele se torna um pai melhor, um esposo melhor, um provedor melhor, alguém que é um sacerdote melhor dentro de casa. Uma mulher, quando ela sabe que é filha de Deus e ela tem a sua identidade bem resolvida, ela vai ser uma esposa muito melhor, uma mãe muito melhor, e assim também com os filhos. Ou seja, a identidade de filhos de Deus nos coloca a viver a vida que Deus tem para nós. Também eu falei sobre essa questão dos rótulos que a sociedade coloca, né? Zaqueu era alguém sempre rotulado, e isso também precisava ser tirado para que a identidade de filho de Deus voltasse a fazer parte. Então, você enfatiza nesse ponto 3.2, professor, a importância de aceitar o favor de Deus e desenvolver a nossa identidade em Deus. E o 3.3, que é já o último tópico da nossa lição, eu falo sobre mantenha o seu lar em Cristo. Ou seja, assim como nós escolhemos, então, abrir a nossa família, o nosso coração para Deus, precisamos todos os dias permitir o trabalhar dele na nossa casa. Ou seja, é algo que é desenvolvido diariamente. E nós vamos nos tornando uma pessoa melhor todos os dias. É o que a palavra vai nos dizer, né? A vereda do justo é como a luz da aurora e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Consequentemente, aqui, professor, você destaca a importância de um pai, de uma mãe, de um filho, de um avô, ele estar procurando sempre melhorar, sempre refletir ainda mais a glória do Senhor, se desenvolvendo. E aqui também eu fiz questão de destacar que as práticas das disciplinas espirituais que fazem com que essa melhoria aconteça na nossa vida, no nosso caráter e nos capacita a desenvolvermos os nossos papéis da maneira que Deus deseja. Então você enfatiza também aqui, professor, a necessidade de nós resgatarmos os cultos domésticos, os cultos familiares, uma leitura bíblica em família, um momento de louvor e adoração em casa, para que o ambiente de casa seja de fato um ambiente cristão, verdadeiramente cristão, aonde nós estamos sendo edificados, lapidados e ensinados pelo Espírito Santo todos os dias. Eu coloquei aqui, quando mantemos a nossa vida espiritual fortalecida, também recebemos a sabedoria divina para impedir que as práticas pecaminosas se aniem em nosso lar. Então, assim a gente finaliza o corpo da nossa lição e a aplicação do texto do ponto 3 eu coloquei assim. Assim como Jesus mudou a vida de Zaqueu, ele deseja transformar o nosso lar para melhor. Os princípios de comportamento ensinados por Jesus e sua doce
presença vão fazer de sua casa um pedaço do céu. Na conclusão, de novo, eu faço um gancho com aquilo que nós havíamos falado na introdução. A necessidade de mudanças e essas mudanças partindo de cada um de nós. A conclusão, eu destaco um pouco mais a necessidade das pessoas entenderem que a mudança ela não pode ser apenas um desejo teórico. Não pode ser apenas uma boa intenção, mas precisa ser ação. Ou seja, na conclusão, professor, você destaca essa necessidade de atitude, como as atitudes de Zaqueu. Zaqueu, ele foi até Jesus, não conseguiu encontrar do jeito que ele queria, tomou outra atitude, subiu numa árvore, mas ele queria ver Jesus. E quando Jesus dá uma oportunidade, o texto diz, Zaqueu desceu depressa e levou Jesus muito feliz para a sua casa, recebeu Jesus alegremente em sua casa. Ou seja, Zaqueu teve atitudes e depois que ele foi impactado pela graça do Senhor, mais atitudes ainda. Estou dando metade dos meus bens ao pobre e 4 vezes mais eu darei àqueles que, de alguma maneira, eu extorqui. Ou seja, atitudes é o que fazem a diferença e trazem os resultados que nós gostaríamos de ver na nossa família. Enfatiza muito isso, professor, mostrando que de boas intenções, como diz o velho ditado, até o inferno está cheio. Não faz nada. Ter boa intenção para um casamento, ter boa intenção para um filho não resolve. É preciso ter atitude, é preciso falar que ama, é preciso ajudar nos deveres de casa, é preciso arregaçar as mangas e fazer algo diferente. É claro, eu acho que é muito importante nessa aula, quem sabe, você que é professor e também pastor, traga algum caso das suas experiências, de pessoas que você atendeu, pessoas que você até falou e pontuou qual era a decisão que eles deveriam tomar, quais as atitudes que deveriam fazer, mas não fizeram. Consequentemente, a vida continuou patinando. Mas você também pode trazer exemplos de pessoas que mudaram coisas simples. O pouco que sabia que deveria mudar, assim ele procedeu e, consequentemente, trouxe grandes resultados para a sua família. Então, enfatiza isso, professor, que a transformação positiva desse lar passa por atitudes, ok? E ali a reflexão da semana, a gente finaliza assim também a nossa instrução dessa primeira aula. Não existe um lar tão destruído que Cristo não possa restaurar. Isso é importante, porque tem pessoas que muitas vezes elas enxergam a vida familiar tão caótica que elas vivem, tudo dando errado, que elas pensam que não tem mais jeito. Mas Jesus é a base certa, Jesus dá um jeito nas famílias mais destruídas. Mas também eu fiz questão de pontuar que não existe um lar tão perfeito que ele não possa melhorar. Ou seja, todos nós podemos melhorar na nossa casa, na nossa família, no nosso papel de marido, no nosso papel de esposa, no nosso papel de filhos, cada um melhorando em Cristo Jesus. E assim, nós finalizamos essas instruções a você, professor, da lição Um Novo Tempo para a Família. Hoje falamos a respeito de aprendendo com a família de Zaqueu. Fique atento, você professor, toda semana entre aqui nos recursos que você também vai encontrar de todas as aulas. E para a semana que vem falaremos sobre cumprindo o propósito de Deus. Família de Noé, pastor Cleiton Borges estará dando essa lição. Que Deus te abençoe grandemente. Se precisar de mais auxílios, você pode nos procurar via editoracalel.com.br ou também aqui no site da adblue.com. Que o Senhor ilumine a sua vida, use o seu talento de ensinar e que você possa edificar os seus alunos através da palavra de Deus, que certamente é a base aonde nós edificamos a nossa vida. Que Deus te abençoe.